Bom, então, dando continuidade às nossas doenças aí do sistema digestório e os órgãos anexos, hoje a gente vai começar a trabalhar o fígado. O fígado ele é dividido em duas aulas e ainda tem mais a parte da assistência nutricional nas doenças do fígado. Então, se eu não me engano, essa unidade é toda destinada para ele, né? Então, na verdade, a gente tem várias doenças aí que podem acometer o fígado, por isso a gente divide elas, até porque o tratamento, né, acaba sendo aí diferente. Então, como lá na situação problema, a gente tem a Luísa, que é uma nutricionista clínica e trabalha no hospital do fígado, e ela está atendendo o seu José, um homem de 62 anos, com obesidade grau 2 e tem diagnóstico de esteatose hepática há um ano. Então, quando ela calcula o valor calórico total dele, ela chega no valor de 1.850 calorias por dia. E daí, como que ela deve distribuir os macronutrientes no plano alimentar desse paciente, né? Quais são as recomendações nutricionais que ela deve oferecer para esse paciente? O paciente relata que para diminuir o consumo de calorias no dia, né, como ele já sabe que ele tem obesidade grau 2, ele faz jejum a partir das 18 horas todos os dias. Então, ele é acostumado a fazer jejum, né? 18 horas ele não come mais, vai deixar para se alimentar só no outro dia. Como que ela vai explicar para ele quanto ao uso do jejum para essa finalidade na condição dele, né? Então, é tudo isso que a gente vai visualizar nessa aula aqui. Para dar o início, a gente vai falar um pouquinho do fígado, então, né? Ele é um órgão central aí no metabolismo, ele basicamente é um órgão aí de filtração que a gente tem, né? Então, tudo que a gente ingere e que é metabolizado, que é absorvido lá no intestino, ele vai passar por uma filtração ali no fígado. Então, ele é um órgão extremamente importante aí para o nosso metabolismo e também ele é responsável por várias reações, tanto de síntese quanto de degradação de moléculas, né? Além disso, ele produz a bile, né? Que é a famosa vesícula biliar. Por mais que ela tenha esse nome, a função dela é de armazenamento, mas a produção da bile acontece no fígado. Ele também é um órgão responsável pela glicogênese, ou seja, pela formação de glicogênio. Então, lembram lá que o glicogênio ele é armazenado tanto nos órgãos, nos membros, né? Então, a gente tem tanto o glicogênio esquelético quanto o glicogênio hepático. Então, lá no fígado, a gente tem uma certa reserva também de glicose. O fígado também faz gliconeogênese, então ele consegue fazer armazenamento de glicose, de uma glicose que é formada a partir de outros substratos que não carboidratos, né? Então ele consegue, por exemplo, a partir de uma proteína, formar um carboidrato, né? Formar glicose ali para ser armazenada. Ele também faz glicogenólise quando necessário, né? Em casos de hipoglicemia, por exemplo, o fígado pode quebrar essa glicose, esse glicogênio ali que está armazenado, para jogar essa glicose lá na corrente sanguínea. O fígado participa aí do metabolismo do colesterol, então HDL, VLDL, os colesteróis eles passam ali pelo fígado também. Síntese de ureia, síntese de proteínas plasmáticas, então albumina, ceruloplasmina, são proteínas que são formadas ali no fígado. O fígado armazena ferro, vitaminas lipossolúveis, então vitamina A, D, E e K são armazenados no fígado, vitamina B12 também. E ele faz a detoxificação, então, de drogas e toxinas, né? Então, aí que tá esse grande papel de filtração que eu falei ali no início do fígado. Então, ele ajuda nessa detoxificação. Inclusive, aqui a gente tem uma observação interessante em relação ao fígado bovino, né? O fígado animal que se consome muito.
se indicava muito como fonte de ferro. Assim como na gente, no animal, o fígado também tem essas funções, né? De filtração, de detoxificação, enfim. Então, ele realmente é um órgão que tem bastante ferro, mas ao mesmo tempo ele tem bastante substâncias tóxicas, né? Que o animal é exposto ao longo da vida dele, medicações, tudo. Então, acaba não sendo um alimento assim tão saudável assim, tão adequado assim para repor somente ferro, considerando que ao ingeri-lo a gente vai estar ingerindo também essas toxinas, né? Então é bem importante lembrar disso e lembrar também dessa questão do detox, né? Que teve uns anos atrás que o detox estava muito na moda, muito em alta, tudo era suco detox, enfim. Mas lembrar que o detox, na verdade, é um processo natural que acontece no nosso corpo, né? O corpo já tem mecanismos de fazer isso. Então, basicamente, essas dietas e protocolos, enfim, eles têm o objetivo de estimular né, de aumentar essa detoxificação, mas não que vão fazer algo além do que o corpo já consegue fazer sozinho, né? O corpo já tem essa capacidade de fazer essa detoxificação, então. Bom, mas agora entrando na parte que nos interessa, que são as doenças do fígado, né? É bom lembrar, bom saber que essas doenças elas podem ter diversas causas, né? Então, desde causas virais, então as hepatites da vida, os vírus lá, B, C, D, E, as hepatites são causadas por vírus. Distúrbios metabólicos, como a doença de Wilson, a hemocromatose, que é uma doença onde a pessoa não metaboliza, uma doença genética, né? A pessoa não consegue metabolizar bem o ferro, então esse ferro ele é altamente absorvido lá pelo intestino e como começa a aumentar a concentração no organismo, esse ferro começa a ser estocado em diversos órgãos, né? Então aí que entra o problema. Galactosemia, que seria a incapacidade do corpo de digerir a galactose, né, um açúcar e um carboidrato, presente principalmente nos produtos lácteos. Então, também dão origem a doenças hepáticas. O álcool, né, como a gente já sabe, já conhece a cirrose, por exemplo, é uma doença aí causada pelo uso crônico e contínuo aí do álcool. Outras doenças, né, doenças secundárias, podem trazer problemas para o fígado, como por exemplo a cirrose biliar, né? Então, problema lá na vesícula biliar pode trazer problemas para o fígado, a colangite esclerosante, que também é uma doença autoimune aí, que altera os ductos biliares, a fibrose cística, enfim. Então, são várias doenças aí que podem também trazer doenças ali para o fígado, né? Então, a gente inicia falando aí da doença hepática crônica, que é um quadro clínico composto aí pela hepatite, pela insuficiência hepática e cirrose. A cirrose é a doença mais grave de dano hepático, né? Então, a evolução mais grave aí da doença. Até no slide anterior eu tinha a imagenzinha, né? Então, o que é um fígado normal, por exemplo? Um fígado é, que evolui ali para uma esteatose, piorando o quadro, evolui para uma fibrose, e por último lá para a cirrose, que daí já comete as células já não, algumas já não funcionam de maneira adequada, e daí sim começa todo o problema, uma vez que o fígado é esse órgão central aí no metabolismo, né? Independente da etiologia, então, independente da causa dessa doença hepática crônica, tem-se o comprometimento da estrutura e da capacidade funcional do fígado. O problema é que essas lesões no fígado, elas normalmente são observadas, são diagnosticadas quando o quadro já está um pouco avançado, o que pode ser irreversível, né? Então, 40% ali dos pacientes com cirrose são assintomáticos, não apresentam nenhum sintoma, e só que quando, né, diagnosticado, então o prognóstico já
é bastante grave, né? Então uma doença bem importante. O tratamento nutricional da doença hepática crônica, ele vai depender do quadro do paciente, né? Então, aqui, em relação à nutrição mesmo, alguns sintomas, alguns quadros aí a gente pode interferir, né? A gente pode realmente dar suporte para o paciente. Então, no caso do indivíduo que tem náuseas, por exemplo, o tratamento venha a ser a abstinência de álcool. Num quadro de ascite, que é aquele inchaço, aquele edema na região abdominal, uma suplementação de vitaminas, administração de albumina, por exemplo, pode fazer parte do tratamento nutricional. Pacientes com edema periférico, terapia nutricional, enfim. Outros quadros aqui, por exemplo, pacientes que necessitam a perda de peso, como é o caso daquele paciente ali que a gente viu na situação problema, é importante rever a prescrição de proteína dele, de energia, e fazer as restrições necessárias, enfim. Então, dependendo da situação ali, existe um quadro mais indicado, né? Um tratamento mais indicado. É importante saber que numa doença renal crônica, uma doença hepática crônica, existem alterações metabólicas importantes, né? E por isso o nutricionista precisa ficar atento. Então, as doenças no fígado, a doença crônica, ela pode alterar o gasto energético de repouso, por exemplo, ele varia muito entre esses pacientes com doenças hepáticas. Pacientes com cirrose têm um aumento de 30% desse gasto energético em relação aos indivíduos normais no uso do tecido adiposo como fonte energética em jejum breve. Por quê? Porque esses pacientes eles têm mais baixa adaptabilidade ao jejum, porque comprometendo o fígado, eles têm comprometimento das vias glicogenolíticas, né? Então eles não, o fígado deles está comprometido, como o fígado, uma das funções dele é fazer glicogênese e glicogenólise, né? Então, tanto armazenar a glicose lá no fígado quanto quebrar ela para usar como fonte de energia. E esse fígado comprometido, então, acaba comprometendo também acaba reduzindo, né, a atividade dessa via. Isso faz com que não tenha um fornecimento rápido de glicose e o corpo se adapta para aumentar o consumo, então, de energia do tecido adiposo lá desse paciente. Então, tem toda uma alteração aí nesse metabolismo energético. Tem alteração também no metabolismo proteico, então o metabolismo das proteínas também fica alterado, né? Também devido a esse metabolismo energético alterado, então pode haver um aumento da mobilização da oxidação muscular de aminoácidos cetogênicos para o fornecimento de energia, então há necessidade de tirar esse aminoácido do músculo para que se forneça energia, e também há um aumento da excreção, né, da perda de proteínas pelo intestino, né, pelas fezes ali, que ocorre em 40% dos pacientes, então, né, numa boa parte dos pacientes ocorre essa perda também, o que leva esse paciente a ter uma tendência maior a uma desnutrição proteica, né, então eles vão perdendo músculos mesmo, pelo intestino, porque há um aumento da oxidação, enfim, então esse paciente vai ficando desnutrido, né? Então, normalmente esses pacientes, até é importante a gente observar que normalmente esses pacientes são pacientes realmente mais. Aqueles pacientes que são mais magrinhos, né? Que têm uma massa muscular bem reduzida, como a gente pode observar, porém, normalmente eles têm o edema ascite, né? O edema na região abdominal. Então, aqueles pacientes que você visivelmente vê que estão desnutridos, porém com aquele inchaço ali na região abdominal. O fígado também reduz a síntese das proteínas plasmáticas, as proteínas hepáticas que a gente falou, a albumina, por exemplo, metabolização de aminoácidos aromáticos e a detoxificação da amônia inadequada. Então, todo o metabolismo das proteínas aí, como a gente pode observar, fica comprometido também, né, em 40% desses pacientes, né? Então, uma boa parte deles tem essa dificuldade.
O metabolismo lipídico também sofre alterações ali devido à doença hepática crônica. Então, dentre várias alterações metabólicas, ocorre o aumento da lipogênese hepática, ou seja, aumento da formação de gordura lá no fígado, né? Então, do depósito, né, de gordura lá no fígado, e uma redução da oxidação hepática de ácidos graxos. Então, ao mesmo tempo que se aumenta o depósito de gordura no fígado, não se gasta essa energia, né? Esses ácidos graxos, e isso pode levar ao desenvolvimento, então, da esteatose hepática, da famosa gordura no fígado, como o pessoal comenta, né? Devido aí a essa alteração também decorrente da doença. E também podem haver dificuldades aí no metabolismo das vitaminas e dos minerais, né, que são muito comuns nesses pacientes, especialmente naqueles que fazem uso de álcool. Então, pacientes com cirrose alcoólica, por exemplo, podem ter deficiências aí de praticamente todas as vitaminas, né, vitamina A, vitamina C, vitamina D, E, K, B9, B12, né, várias vitaminas aí do complexo B, minerais também, ferro, cálcio, zinco, magnésio, selênio. E pacientes com cirrose não alcoólica têm as mesmas deficiências das mesmas vitaminas que os da cirrose alcoólica, exceto a B7, né? Então, todas as outras vitaminas. E vitaminas D, minerais. E pacientes com hepatite crônica podem ter aí alterações no metabolismo da vitamina K, da vitamina B9, da vitamina B12. Então, é importante monitorar aí essas deficiências, principalmente por meio de exames, para tentar ajudar esse paciente, senão ele venha a ter aí outras complicações, né? Bom, o que é a esteatose hepática, né? Então, normalmente ela é uma doença correlacionada com a alta produção da glicose, do VLDL, né, do colesterol VLDL, da proteína C reativa, com o acúmulo de gordura abdominal ali na região visceral, perfil inflamatório, enfim. Ela ocorre, na maioria dos casos, pacientes que têm um consumo alto de álcool, né? Normalmente cerca de 80 gramas de álcool, de etanol por dia. Então, são realmente pacientes considerados alcoólatras mesmo, né? E nesse quadro, então, há um aumento aí de um acúmulo mesmo de triglicerídeos no citoplasma dos hepatócitos, então lá no citoplasma dessas células hepáticas. E normalmente é possível manter a função do fígado, mas vai acumulando lá gordura, né? Claro que ali na imagem a gente pode ver, então isso pode evoluir aí para uma cirrose, evoluir para quadros mais graves, mas no primeiro momento, normalmente o fígado continua trabalhando ali normal. Se houver a abstinência alcoólica, então se esse paciente conseguir reduzir o seu consumo, parar, na verdade, completamente o consumo de álcool por um período, ele consegue reverter o quadro, né? O problema é se ele continuar bebendo álcool aí por um grande período de tempo, daí sim que ele pode piorar, então, e desenvolver uma cirrose. Bom, qual que seria o tratamento nutricional, então, para a esteatose hepática, né? Como é uma doença normalmente relacionada com obesidade, com diabetes, com as dislipidemias, então é importante controlar essas doenças. Importante parar com as medicações hepatotóxicas, né? É claro que isso fica com o médico, não é a gente que vai mandar o paciente parar com o medicamento, porque o medicamento é tóxico para o fígado, né? Longe de nós, a gente nem pode fazer isso. O que a gente pode talvez, indicar que o paciente procure o médico para verificar, né, esse medicamento, talvez tentar substituir por outro, enfim. Mas a gente tem que cuidar para não invadir uma área que não é nossa aí. Reduzir o peso vai ser bastante importante. Se for caso de fibrose hepática, cuidar, né, para não, porque a perda de peso também pode agravar o quadro, né, uma vez também que o fígado está ali envolvido no metabolismo dos nutrientes, então é importante cuidar nesse caso para não sobrecarregar esse fígado.
A perda de peso, obviamente, ela precisa ser, nesses casos, gradativa, né? Não pode ser brusca também por conta dessa sobrecarga que pode acontecer. Então, né, perdendo um pouquinho de peso ali por mês, pode-se utilizar terapia nutricional por 6 meses, uma dieta hipocalórica, então mais ou menos 25 calorias por quilograma de peso ao dia, uma dieta hipolipídica, né, reduzir o consumo de gordura aí vai ser importante nesses casos. Distribuição de macronutrientes, então, cerca de 65% de carboidrato, 12% de proteína e 23% de lipídios, é o recomendado aí pelos consensos aí da área, né, para esse tipo de paciente. De uns anos para cá, vem se recomendando também o uso da dieta low carb, da redução também do carboidrato nesses casos, porque o excesso de carboidratos também pode ser transformado em gordura e também pode fazer depósito lá de gordura no fígado, né? Também pode fazer esteatose hepática. Porém, claro que cada caso precisa ser avaliado individualmente, né? Então, como a gente falou, tem que cuidar para não sobrecarregar ali mais ainda o fígado, então tem que tomar um pouco de cuidado e verificar qual que realmente é o caso desse paciente, né? Qual que é o motivo também da esteatose, enfim. Evitar a perda de peso rápida, pois isso pode levar ao comprometimento hepático, né? Então já foi falado ali anteriormente. Evitar a inanição, o jejum total, porque isso pode induzir a fibrose portal e pericelular. Então, lembra lá que a veia porta é uma grande veia ali que está super relacionada com o fígado, então pode comprometer a circulação sanguínea ali na região. Também pode levar a estase biliar, que é um comprometimento do fluxo ali, né, da bile, e necrose focal. Então, cuidar com o jejum, né? Lembram lá da situação problema que o paciente fazia, fazia jejum a partir das 18 horas. Então, é importante aí que esse paciente cuide com esta prática que ele vem fazendo por conta própria, porque isso pode piorar, agravar ainda mais o seu caso, né? A doença hepática alcoólica, como o nome já diz, né? Então, devido ao consumo de álcool, quanto maior o volume de álcool ingerido e o tempo de consumo, né? Então, quanto mais crônico o consumo, maior o risco do desenvolvimento de lesões hepatocelulares. Normalmente, a mulher com uma quantidade menor de álcool, ela tem um risco igual, né? Igual do homem, mas com uma quantidade menor de álcool. Então, assim, homens de 60 a 80 gramas de álcool por dia e mulheres de 40 a 60 gramas por dia, eles elevam o risco da doença em 10 anos, né? Então, importante pensar aí e gravar que na mulher isso é um pouco mais, isso pode, com uma menor quantidade já, acelerar a doença. Lembrar que uma caloria de álcool ela fornece 7,1 ou melhor, 1 grama de álcool fornece 7,1 calorias, né? Então são 7 calorias aí consideradas vazias. 1 grama de carboidratos tem 4 gramas, 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias, e 1 grama de álcool, então, tem 7 calorias, né? Então, é bem importante mostrar isso para o paciente e principalmente lembrar ele que bebidas destiladas, por exemplo, tem um teor alcoólico maior, portanto, né, a quantidade aí de calorias também acaba sendo maior. Então, são pacientes aí que, principalmente se consomem destilados todos os dias, né, numa quantidade alta, podem vir a ter problemas sérios em pouco tempo. Quando a ingestão de álcool ela supera de 25 a 50% das calorias totais diárias, não é adequado consumir álcool, né? Porque o excesso dessas calorias não pode ser armazenado no corpo, né? Então o corpo não consegue armazenar esse excesso e ele vai desviar metabolicamente a rota, né, do etanol ali.
e com isso pode levar a quadros graves aí de desnutrição, né? Então o paciente perde muita energia, enfim. Então se desvia toda a rota, mexe com todo o metabolismo e isso faz com que o paciente perca aí proteínas, enfim, vá ficando desnutrido, né? Então, notem, né? Provavelmente todo mundo conhece alguém que foi alcoólatra ou que é alcoólatra, e normalmente são pacientes realmente mais desnutridos, né? São pacientes que têm essa característica aí de massa, de perda mesmo de massa muscular, enfim. Então, aqui mais ou menos um esqueminha, né, de como funciona todo esse desvio aí da rota metabólica, tudo o que o álcool realmente pode fazer aí no organismo. Pessoas, né, fatores aí que aumentam a sociabilidade das pessoas à doença hepática alcoólica, né? Então, claro, a ingestão alcoólica diária prolongada, em torno de 15 a 20 anos. A gente sabe que realmente tem gente, muitas vezes próximo de nós, que realmente toma todos os dias uma quantidade ali de álcool, às vezes mesmo que pareça pouquinho, pareça inofensivo, mas isso de forma assim prolongada pode trazer malefícios para essa pessoa. Ingestão esporádica, né? Às vezes a pessoa ela não toma todos os dias, mas ela toma esporadicamente uma grande quantidade, né? Então, jovens vão para balada, tomam uma grande quantidade de bebidas destiladas, por exemplo, a famosa farra alcoólica, e isso pode pode aumentar a suscetibilidade aí para desenvolvimento da doença hepática alcoólica, ou o consumo da bebida alcoólica sem se alimentar, né? Então ali a pessoa ficou um tempo lá em jejum e tomou bebida alcoólica, não comeu nada. Acontece muito também, tem gente que prefere não comer para poder beber, então isso realmente é um ataque ali para o fígado. Fatores genéticos, né? Então tem gente que realmente já tem histórico familiar aí de doenças hepáticas né, e isso aumenta aí a sua suscetibilidade a essas doenças, né? Então a pessoa já tem essa chance e ela consome álcool ali, mesmo que não seja todos os dias, mas ela consome com uma certa frequência, isso pode aumentar a chance dela desenvolver a doença hepática alcoólica. O gênero feminino, como a gente já falou, é mais suscetível ao dano alcoólico também. Consumo de bebidas alcoólicas com altas concentrações de etanol, como por exemplo as bebidas destiladas, uísque. O uísque é uma bebida que normalmente o pessoal toma puro, né, sem nem colocar gelo, então a quantidade às vezes acaba sendo maior, né, por ter um alto teor também alcoólico, acaba levando a um dano maior, enfim. Ingestão de bebidas alcoólicas de diversos tipos, então tem gente que bebe qualquer coisa, né? Sendo alcoólico tá ótimo, então às vezes não é só cervejinha, não é só vinho, ou é vodka, é gin, é whisky, corote, nossa, agora tá na moda o corote, né? Tem um teor alcoólico altíssimo, enfim, então. E tem muita gente que já começa muito cedo, né? Então, isso também aumenta a suscetibilidade a esse tipo de doença. Então, a doença hepática alcoólica ela pode se apresentar como esteatose hepática, como uma hepatite alcoólica aguda, como uma cirrose alcoólica, né? Então, tudo isso a gente pode chamar de doença hepática alcoólica. A cirrose por consumo excessivo de álcool, então é o dano hepático mais grave que pode acontecer. O alto consumo de álcool ele tem efeitos tóxicos devido ao aumento da produção de citocinas que podem levar aí ao desenvolvimento da fibrose hepática e ao comprometimento da resposta imune, então do sistema imunológico. Então até no início ali da pandemia, né, se falava muito disso, né, do quanto o álcool pode afetar realmente o sistema imunológico, então principalmente pessoas que
tem um alto consumo, uma alta frequência aí, e também o aumento da produção de radicais livres, né, que podem aí então levar a maiores chances aí de lesões hepáticas pelo consumo de álcool. Então, de diversas formas, esse álcool pode ser perigoso e colocar em risco a saúde do paciente. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, do efeito tóxico do etanol no organismo humano. Então, é uma cascata, né, um efeito em cascata, vai interferindo em todo o metabolismo, reduz a gliconeogênese, isso pode levar também a quadros de hipoglicemia, porque não se tem ali a produção, a liberação da glicose quando necessário, aumento da lipogênese e redução da oxidação dos triglicerídeos, como a gente falou anteriormente, que pode levar à esteatose hepática, né, o acúmulo de gordura lá no fígado. Então, realmente o álcool pode ser bem danoso aí para o organismo. Normalmente, pacientes que fazem uso de álcool, eles podem apresentar anorexia, né, eles não têm fome, porque eles já fazem o consumo ali de certas calorias, né? Então já estão ingerindo ali bastante coisa e não tem fome, náuseas, vômitos, alteração dos hábitos alimentares, diarreia e esteatorreia, porque o álcool ele altera ali a motilidade do intestino, né? Então pode aumentar ali, acelerar o trânsito intestinal, redução da síntese de lactase e de ácidos biliares, levando a uma digestão comprometida aí, né? Tanto da lactose como das gorduras. E por isso o paciente ele pode, por todos esses motivos, por todos esses sintomas aí que esse paciente pode apresentar, eles podem perder muito peso e serem bastante desnutridos, né? Então, apesar das calorias do álcool, esses pacientes têm toda alteração no metabolismo e por isso eles podem ser desnutridos e comprometer seu sistema imune, aumentar o risco de infecções. Então, a probabilidade de agravamento do quadro aí é bastante grande, né? Aqui a gente está falando, claro, principalmente de pessoas de alcoólatras, né? De pessoas que fazem um consumo de álcool diário em quantidades não tão pequenas, né? A gente não está falando aí de consumos esporádicos, né? De pessoas que de vez em quando tomam alguma coisa, enfim. Mas é importante ter essa consciência, né? Enquanto nutricionistas, a gente saber também orientar. Porque hoje os pacientes perguntam muito também pra gente em relação ao consumo das bebidas alcoólicas. E claro, se a gente, né, for atender um paciente com alguma doença hepática, mais importante ainda. Aí a gente tem a prevalência da doença hepática gordurosa não alcoólica, que tem aumentado consideravelmente, na maioria dos casos relacionados aos altos índices de obesidade associados à síndrome metabólica. Essa doença tem um potencial enorme de evoluir para doenças mais graves, como a cirrose e até mesmo ao câncer nas células ali dos hepatócitos, né, nas células do fígado. Pacientes com essa doença hepática gordurosa não alcoólica, quando comparados aos indivíduos saudáveis, eles normalmente têm um consumo maior de gordura saturada e de carboidratos simples, né, carboidratos aí de rápida digestibilidade, associados ao baixo consumo de fibras, micronutrientes e gorduras insaturadas, ou seja, o consumo de alimentos deles, a dieta deles a dieta é rica em produtos industrializados, né? Com altas concentrações de gordura saturada e de carboidratos simples, farinhas e açúcares, e pobre daquilo que realmente é saudável, pobre de fibras, de vitaminas, de minerais, ou seja, pobre em vegetais e frutas, e pobre em gorduras insaturadas, né? Gorduras aí de boa qualidade. Então,
Já são indivíduos que já têm obesidade, síndrome metabólica e tendem também a desenvolver lá a doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Então, a ter esse depósito de gordura lá no fígado sem ser devido ao álcool. Então, diversas doenças hepáticas que apresentam depósito de lipídios no citoplasma dos hepatócitos, indivíduos que não consomem álcool, é chamado então aí a DHGNA, né, que é essa sigla da doença hepática gordurosa não alcoólica, normalmente relacionada à obesidade, principalmente associado aí com a presença da gordura central, da hiperglicemia, da resistência à insulina, síndrome metabólica, dislipidemias, hipertensão arterial, enfim, essas doenças aí que fazem parte aí da síndrome metabólica, né? Considera-se, então, desde uma esteatose hepática benigna até a esteatohepatite não alcoólica, também conhecida como NASH, né, a sigla NASH. Tudo isso pode ser considerado como doença hepática gordurosa não alcoólica. Se não for feito o tratamento adequado da medicação, junto com as mudanças no estilo de vida, né, que são aí alimentação saudável e exercício físico, e também tudo adequado, né, para a condição clínica desse paciente, isso pode evoluir, então, para uma cirrose, para uma insuficiência hepática, né, então pode ser bem perigoso ir para o paciente. Para avaliar um paciente desses, a gente faz anamnese e recordatório 24 horas. Importante ter certeza do nível de consciência do paciente, né? Se o paciente fizer algum uso de álcool, talvez ele não vá conseguir responder adequadamente a um recordatório 24 horas, talvez vai precisar de um acompanhante, algum outro auxílio. O mais indicado para se estimar a energia, o gasto energético de repouso desse paciente seria a calorimetria indireta, mas isso é assim, algo bem raro de a gente ter nas clínicas, né? Por ser um equipamento bem caro. Então, normalmente se usa mesmo as fórmulas, né, que a gente tem aí, as equações para cálculo aí de energia, né, de gasto energético. Normalmente se utiliza, então, nessas fórmulas, né, principalmente fórmula de bolso, de 25 a 40 calorias por quilo de peso corporal ao dia, dependendo do objetivo do paciente, né? Se for para perda de peso, talvez ali um 25, se for um paciente que está precisando ganhar peso, um 40. Então, claro, vai depender ali do objetivo do paciente. O peso, normalmente se utiliza o peso atual, e se tiver ascite, então se tiver edema nessa região abdominal, se utiliza o peso adequado, mais 10% ali para se obter, então, o gasto energético de repouso. Não é recomendado a equação de Harris-Benedict, que é uma equação aí bastante famosa, bastante utilizada, inclusive nos softwares de nutrição e de cálculo de dieta. Harris-Benedict é uma das mais fáceis de encontrar, mais fáceis de calcular, mas ela apresenta uma grande margem de erro nessa estimativa do gasto energético de repouso para essa doença, da doença hepática crônica, né? Então é importante não utilizar essa equação para esse tipo de paciente. Os macronutrientes, então, vai ser distribuídas as calorias conforme o valor calórico total, né? Então, no máximo 30% de lipídios, 50 a 60% de carboidratos, de preferência carboidratos de lenta digestão, carboidratos mais complexos. Proteínas, se o paciente tiver com a doença hepática compensada, 0,8 a 1 grama por quilo de peso atual ou ideal, promovendo o balanço nitrogenado positivo, né? Então, entre o que está sendo ingerido e o que está sendo excretado ali de nitrogênio, que esse balanço fique positivo. E de 1,2 a 1,8 gramas por quilo de peso atual ou ideal, para melhorar a retenção nitrogenada, né? Então, se precisar que o nitrogênio fique mais retido ali, então, uma quantidade um pouquinho maior de proteínas, né? Suplementação,
então é indicado, né, para prevenir ou para recuperar o estado nutricional adequado desse paciente. Pode ser feita por qualquer via, pode ser via oral, pode ser via endovenosa, enfim, vai depender da necessidade real desse paciente. Pessoas que são alcoólatras crônicos ou portadores da hemocromatose, que é aquela doença que a gente falou lá no início, né? Doença genética, doença que leva a um acúmulo de ferro no organismo. Então, é importante reduzir o consumo de alimentos, fontes de ferro, para preservar o fígado, uma vez que ele retém lá uma grande quantidade de ferro, né? É comum que pacientes hospitalizados tenham uma restrição aí na ingestão hídrica e, portanto, também o sódio precisa ser limitado, uma vez que o sódio contribui para a retenção hídrica, né? Indivíduos com doença hepática crônica não internados, não é adequado restringir o sódio, porque isso vai afetar a palatabilidade do alimento e, consequentemente, vai acabar reduzindo o consumo, né? Então, não é isso que se objetiva, uma vez que esse paciente já tem tendência à desnutrição. Então, se reduzir o sódio dele, provavelmente ele não vai querer consumir o alimento e a desnutrição pode acabar sendo piorada, né? Em casos de edemas, né, de inchaços, o sódio pode ser restringido a mais ou menos 2,5 gramas ao dia, o que equivale a mais ou menos 6 gramas de sal de cozinha por dia, ou seja, uma quantidade baixa, né, precisa ser bem controlado. Pacientes com restrição hídrica severa, pacientes que precisam restringir o consumo de água, então o consumo máximo de sódio também precisa ficar em torno de 250 a 500 miligramas ao dia, o que equivale a 0,63 a 1,3 gramas de sal de cozinha nas preparações, então isso ao longo do dia inteiro, né? É bem importante pensar que é uma quantidade menor ainda, então precisa cuidar bastante com a adição do sal nas preparações. A soja normalmente é um alimento bastante utilizado nesses pacientes pelo valor nutricional, né? Porque tem, além do valor nutricional, de possuir uma boa quantidade de proteínas ali, ela também tem outros compostos fitoquímicos ativos que ajudam na proteção contra o câncer, né? Então, ação quimioprotetora. E para controlar as dislipidemias nesses pacientes e reduzir a glicemia de jejum, aumentar a tolerância à glicose, é recomendado o consumo, então, de 25 gramas de proteína de soja nessa dieta desse paciente, né? Então, normalmente se tem muita contraindicação da soja nos últimos anos por conta de toda modificação que a soja passou, por ser um alimento bastante transgênico, mas nessa quantidade para esses pacientes, ela pode ser indicada por fornecer aí uma boa quantidade de proteínas, um bom perfil proteico, né? E também, além disso, ter os compostos bioativos lá que ajudam a combater o câncer, então. Bom, existem algumas recomendações nutricionais, algumas coisas que devem ser estimuladas, né? Alguns alimentos que devem ser estimulados para esses pacientes e outros que devem ser evitados. Então, as frutas e as verduras, é claro, né? Devem ser estimuladas de 3 a 5 porções ao dia. O que é uma porção de fruta ou uma porção de verdura? Então, por exemplo, se for uma fruta, dependendo da fruta, né? Uma fruta pequena, uma banana, uma maçã, uma unidade já é considerada uma porção. Se for uma fruta grande, por exemplo, uma melancia, uma fatia, enfim, depende, né? Qual fruta. Se for vegetais folhosos, uma xícara já é considerada uma porção. Evitar produtos industrializados que tenham muitas farinhas refinadas e gorduras saturadas. Ingestão de carnes mais magras, né? Sem muita gordura saturada também, sem muito
tem muita gordura aparente, né? Então, aves, peixes, sempre de preferência assados, cozidos, grelhados, sem adicionar mais gordura ainda. Evitar banha, evitar manteiga, maionese, principalmente, margarina, esses produtos mais industrializados devem ser mais evitados ainda nesses pacientes. Ahn, Carnes mais magras, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos: fraldinha, alcatra, músculo, acém, filé mignon, peixe, carne de cordeiro, são mais saudáveis para o fígado por serem mais magros. Evitar as carnes mais gordas, por exemplo, uma costela e também as frituras, né? Ingerir pelo menos um tipo de grão por dia: milho, soja, ervilha, grão de bico, pelo menos uma refeição, né? Quanto mais conseguir variar, melhor também. Jejum prolongado é bom evitar, porque isso pode desviar o metabolismo para armazenar gordura, né? Então, propicia o acúmulo de gordura no fígado, pode estimular a esteatose hepática. Estimular também o consumo. Aqui fala do consumo do cálice de vinho, né? Mas eu, por conta do colesterol, mas mais adequado ainda seria o suco de uva integral, né? Porque ele tem os benefícios do resveratrol também e não tem o álcool, né? Então, se o paciente já é alcoólatra, seria meio que contraditório a gente incentivar que todos os dias ele tome pelo menos um cálice de vinho, porque, né, isso pode acabar piorando aí o quadro, ele não conseguir se controlar com um cálice apenas, enfim, então seria mais adequado talvez trocar aí nesse caso por um suco de uva, enfim. Consumo alcoólico permanente de 4 ou mais doses por dia não é recomendado pelo risco aí de aumentar o dano hepático. Consumir castanhas, nozes, brócolis, cebola, alho, enfim, todos os alimentos aí que têm propriedades antioxidantes e que vão ajudar o sistema imunológico. Evitar a ingestão de mais de 4 ovos por semana, né? Então, também cuidado com as preparações que levam ovos. Se a dieta não for suficiente para controlar a esteatose, recomenda-se o uso aí de suplementos, por exemplo, lecitina, os fatores lipotrópicos, que podem auxiliar aí na redução aí desse acúmulo de gordura no fígado e evitar os doces, os açúcares adicionados no café, no suco, nas outras receitas, nos bolos, enfim, evitar, né, refrigerante, enfim, nesses pacientes é bem importante cuidar com esses alimentos aí que têm altas concentrações de carboidratos refinados. Bom, daí a gente tem a resolução da situação problema, né? A nutricionista ela já tinha o valor calórico total desse paciente da dieta dele, de 1.850 calorias, e ela deveria distribuir, né? Então aqui já temos a resposta: distribuiu 65% de carboidrato, 12% de proteína, 23% de lipídios. A gente faz todas as continhas lá para transformar isso em gramas, né? Para depois calcular a dieta. E ela precisa, tudo isso que a gente acabou de falar, ela precisa passar então de orientações para o paciente, né? De aumentar o consumo de frutas e verduras, de consumir carnes mais magras, né? Consumir pelo menos um tipo de grão por dia, castanhas, nozes, brócolis, alimentos com propriedades antioxidantes devem ser incentivados. Falar que a dieta vai provavelmente ser suficiente para controlar a esteatose, mas se não for, daí sim ela vai colocar algum suplemento para ajudar no metabolismo das gorduras. E pedir para ele evitar produto industrializado de uma forma geral, né? Então, cuidar bastante aí, porque esses alimentos tendem a concentrar aí carboidratos refinados, gorduras saturadas. Falar para ele do jejum, né? Que não é indicado no caso dele, porque pode desviar o metabolismo para armazenar gordura. E isso pode aumentar aí o acúmulo de gordura no fígado, piorando ainda o seu quadro. Certo? Alguém tem alguma dúvida?
Algumas meninas já me falaram que estão sem chat, mas se quiserem falar por áudio agora, ou se quiserem mandar no WhatsApp, podem ficar à vontade. Tá tranquilo? Para mim tá tranquilo, prof. Tranquilo. Mais alguém? Bom, então a gente pode fazer um intervalo de 10 minutinhos, depois a gente volta então com a atividade, pode ser? Pode ser, prof. Beleza, prof. Beleza, então até depois.
Oi, meninas, todas por aí já? A Aline tá. Não sei se tem mais alguém. Já voltei, prof. Beleza. Então, atividade bem simples. Exercício do livro. Vale 100 pontos. Vocês podem mandar as respostas no meu e-mail. Se quiserem já fazendo, a gente pode. A gente corrige, né? Então são só 3 questõezinhas. A gente já corrige daqui a pouco. Acredito que uns 20 minutos seja suficiente, né, para responder as 3. Aí a gente pode já corrigir na sequência. Mas mesmo assim, eu vou precisar que mande no e-mail para eu poder pontuar depois para quem fez, tá? Beleza. Eu até postei na pós-aula, que é da página 40 até a página 41. Mas as numerações do livro, elas estão bem erradas. Ela começa uma numeração, por certo, já era para ser página 100 e alguma coisa, e ele volta para a página 40. Então, o mais certo é olhar lá pela seção 3.1, tá? Unidade 3, seção 1, para encontrar mais fácil, para não se enganar, não responder coisa errada.
Alguém já terminou? Conseguiram fazer atividade? Acabei de receber o da Aline no e-mail aqui. Vou mandar agora, estou esperando carregar aqui. Tá, querem corrigir? Pode ser? Tem a questão 1 ali, que ela, na verdade, ela precisa ser respondida com uma regrinha de 3, né? Então, ali na presença de restrição hídrica, o paciente com doença hepática crônica deve consumir sódio de forma restrita. Para os indivíduos com doença hepática crônica que não estão internados, a restrição de sódio deve ser evitada, pois influencia diretamente na palatabilidade dos alimentos e, consequentemente, no menor consumo de alimentos, o que pode causar desnutrição. Qual deve ser o consumo máximo de sal de cozinha, considerando uma restrição de sódio de 1.000 miligramas ao dia? Então, aqui é importante fazer a regrinha de 3, né? Se 1 grama de sódio, lembrando que o sal de cozinha, cloreto de sódio, ele é composto 40% sódio, 60% cloro, né? Cloreto. Então, a gente faz a regrinha de 3 ali para 1 grama de sal de cozinha para 400 miligramas de sódio. Para 1.000 miligramas de sódio, quantos gramas de sal de cozinha, né? Então faz a regrinha de 3. Vocês obtiveram que resposta? Qual letra? Vocês assinalaram. 2,5 gramas. Isso, todo mundo concorda? Pelo que eu vi aqui das respostas que eu recebi no e-mail, todo mundo colocou a alternativa D, né? Correto. Número 2, ele pergunta qual alimento que é recomendado ali para o paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica, por ter um valor nutricional ótimo e conter os compostos fitoquímicos bioativos, né, com capacidade quimioprotetora. Qual que seria então esse alimento que a gente comentou ali na aula? Quem respondeu essa? Da soja? Isto. Soja, todo mundo concorda. Ninguém discorda. E número 3, o uso do etanol de forma excessiva apresenta um efeito tóxico ao organismo humano, principalmente na presença de doença hepática crônica. O etanol fornece calorias vazias e seu consumo está relacionado a interações e mecanismos condicionantes da desnutrição energético-proteica, porque aí tem a frase número 2 ali, né? Afirmativa 2. Além do efeito tóxico do etanol nos sistemas cardiorrespiratório, nervoso, gastrointestinal, entre outros, o consumo desta substância aumenta a produção de citocinas, reduz a absorção de minerais como zinco e magnésio, o que provoca ageusia com redução do apetite e consumo alimentar. Qual que seria a afirmativa correta? O que vocês assinalaram? Fizeram essa? Coloquei a letra A. A seção 1 é verdadeira e a seção 2 é falsa. Não é a A. Ó, vejam bem.
ali a primeira frase fala que o álcool tem calorias vazias, né? Que o consumo está relacionado com interações e mecanismos condicionantes da desnutrição energética proteica, isso está correto, né? A 2 fala que o álcool tem efeitos ali nos diversos sistemas, né? Desde o cardiorrespiratório, nervoso, gastrointestinal, e ele pode elevar a produção de citocinas, que a gente viu que é verdade também, né? O alto consumo do álcool pode elevar a produção de citocinas, o que pode ter aí, aumentar a inflamação, né? Levar as doenças lá, reduz a absorção de minerais, que também é verdade, que provoca ageusia, com redução do apetite e consumo alimentar. Então, tudo isso também é verdadeiro, certo? E a 2, essa afirmativa 2, ela justifica a primeira, né? Por que leva à desnutrição? Por causa da redução do apetite, do consumo alimentar. Então, a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira e a 2 é uma justificativa da 1. Então, a alternativa correta seria a letra C, certo? Bom, mas era isto. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Se não, a gente encerra por hoje e a gente tem aula normal daí na semana que vem, na terça-feira na faculdade, se tudo correr bem, né? Só essa semana por conta do feriado que a gente transferiu para hoje. E não esqueçam do alimento amanhã, quem puder passar na faculdade, deixar o quilo de alimento lá. Eu mandei para a Aline no WhatsApp o recadinho. E daí ela repassa depois para vocês nos grupos, certo? Beleza? Beleza? Então, boa noite. Eu vou deixar gravado aqui para quem Boa noite. não pôde vir.